Amém. A paz seja convosco. Louvamos a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos buscando conhecer mais do Senhor, discernir tempos e estações, porque o dia do Senhor será como um relâmpago que corta do ocidente para o oriente, e quando as pessoas menos esperarem, o Filho do Homem veio e foi embora. Estamos falando sobre certeza da salvação. Agora, com os alicerces dentro das Escrituras Sagradas. Falamos de alguns enganos na semana passada que as pessoas nutrem em seus corações. Falamos sobre a lembrança do constante dos pecados passados, que é algo que faz com que o nosso coração se mexa, se turbe. Nós não nos achamos dignos e realmente não somos dignos, mas nós temos que ter a certeza de que a salvação, ela não procede das nossas ações. Sempre que eu começo um discipulado, a gente começa a trabalhar com salvação, a grande maioria das pessoas, elas têm uma grande dificuldade em relação ao conceito de soberania divina do Senhor e a certeza da salvação. Essa semana eu comecei o discipulado com uma pessoa e ela ficou em crise. Como eu, ela veio de uma igreja, ou está numa igreja mais pentecostal ou neopentecostal, em que toda a salvação ela está atrelada nas obras, apesar de a gente confessar que é pela graça. E quando nós pensamos nos nossos pecados passados, nós começamos a olhar e mensurar que como Deus é bom. Mas o outro lado da moeda, em vez de trazer a confiança e o entendimento do amor de Deus sobre nós, faz com que nós achemos que nós não merecemos. Nós realmente não merecemos. Mas é um favor divino do Senhor. E aí você fica naquela luta interna, porque você se diz salvo, mas você continua praticando pecados. Uma outra coisa que traz complicação dentro dos nossos corações é a percepção das nossas próprias fraquezas na luta contra o pecado. Nós sabemos a verdade. E mesmo assim, nós nos deparamos com o pecado, e o pecado, ele nos seduz. E quando nós vemos, nós estamos novamente praticando aquilo que nós dizemos que não iríamos fazer mais. A salvação em Cristo não anula de imediato o velho homem sujeito ao pecado. Em nossa natureza recebemos a mente de Cristo, um novo coração que passa a fazer frente à nossa natureza corrompida e crucificada com Cristo. Nós não temos uma mágica, um estalar de dedos em que nós paramos de mentir, paramos de roubar, paramos de fazer coisas erradas. Não existe essa mágica, mas a igreja evangélica, ela planta isso no coração da pessoa. Que se você é um cristão, você não pode pecar mais. Ou seja, se você peca, você não é cristão. Nós temos uma mente nova, nós temos um novo coração. Essa mente nova, ela vai nos dar capacitação de analisarmos cada situação que nós vamos passar e dizer sim ou não. O nosso coração é onde o nosso espírito ele habita, não é o coração cardio, no coração físico, é a parte interna do nosso coração, nosso ser. E ali ela vai nos trazer o discernimento para nós fazermos ou não as coisas que nós queremos fazer. Porém, como a crucificação não mata de imediato o crucificado, mas o faz lentamente, assim também aqueles que morreram com Cristo morrem lentamente à medida da vida de Cristo, neles cresce. Então é uma coisa totalmente proporcional. Se você é uma pessoa carnal, você não é espiritual. E aí cabe a você se alimentar do Espírito de tal maneira que cada vez mais o teu Espírito ele subjugue, domine a sua carne. Então é um processo de crescimento a tua carne ela não vai deixar de existir, ela não vai deixar de espernear, mas ela vai gritar. E aí cabe a você se esforçar cada vez mais. Tenho usado bastante, tenho tido um tempo em particular com Moisés, e a gente tem falado bastante, tem usado bastante esses exemplos de luta, que são bem claros dentro da nossa dificuldade, dentro da carne com o espírito. Se você não alimentar o teu espírito, se você é diligente na oração, diligente na leitura da palavra, você vai ser engolido pelo mundo.
É algo que é uma definição pessoal, em que você tem que tomar essa decisão. Eu vou ler mais. Eu vou orar mais. E é uma decisão. Porque se você for olhar para a sua agenda durante o dia ou durante a semana, você sempre vai achar alguma coisa para ocupar aquele espaço. E o primeiro lugar de todos é o celular. E eu fico olhando, eu olho lá, e quanto tempo se é perdido em relação a postagens, e quanto tempo mais deve ser perdido em relação a ficar olhando. Eu vou falar mais à noite em relação a isso, em especial em relação ao alerta, entendeu? Que movimentou o nosso grupo aí na manhã, o alerta da 1h da manhã, mas a gente fala mais à noite. Entenda que coisas como essa são alertas que estão sendo dados para você, para que você desperte. Está sendo pontuado, mostrado no mundo, está mostrado nas mídias sociais, em todo quanto é lugar está sendo mostrado o fim dos tempos. E a gente ouve, cada vez mais vê filmes de apocalipse, em que a destruição é o quadro que vai ter. É zumbi andando, é cara andando no meio de um monte de destroços. E aí a gente olha para o que a Bíblia diz. A Bíblia mostra um quadro totalmente diferente. Se você olha para um futuro de destruição, se a expectativa sua é que vai cair uma bomba, que vai explodir tudo, que não vai ter água, você vai ter que comprar uma espingarda, arranjar uma espingarda e andar no meio da rua que nem um matador, entendeu? Para conseguir a próxima alimentação, você vai dar valor para a vida aqui. Mas se você começar a olhar para o que é que está previsto para aqueles que creem em Cristo, depois da morte, a situação ela muda. A situação ela muda. Os desejosos de uma nova vida, livre das tentações do pecado, muitos crentes fiéis a Jesus se veem em dúvidas quanto à sua salvação ao perceberem que certos desejos pecaminosos ainda encontram lugar em sua vida. Não só a ação pecaminosa, mas o desejo no coração. Porque uma coisa é você não praticar, e outra coisa está dentro do seu coração. Já usei esse exemplo algumas vezes. Há aproximadamente 9 anos atrás, a gente estava aqui, eu falei para a igreja, falei assim, imagina se o seu pensamento fosse projetado no telão aqui na parede. E aí a nossa querida Edilene, não sei se ela está assistindo, ela estava lá onde está a Manu sentadinha, ela falou assim, ficou vermelha, olhou e falou assim, ei pastor, ainda bem que eu estou aqui na porta, porque se projetar eu saio correndo. O problema muito maior do que a prática do pecado é o que está aqui dentro do seu coração, na sua mente. O que tem passado? O que passa na sua mente quando você está na igreja ou quando você está nas ruas? Um outro problema que nós temos em relação à certeza da salvação é a inquietação de que nada temos feito para a nossa salvação. Nós vivemos dentro de um contexto de comprar e vender. Eu trabalho, recebo. Sempre é essa questão de duas mãos. Começou-se lá no Brasil Império, quando não havia muita moeda ainda em circulação, e o escambo, que era a troca, em que as pessoas elas trocavam bens. E a gente continua achando que a salvação é mérito. E se a pessoa vem muito na igreja ou não vem na igreja, se ela chega cedo, mas chega atrasado, a gente fica achando que, porque eu chego mais cedo e você chega mais tarde, você vai perder sua salvação, ou eu sou mais digno com isso, e não tem nada a ver com isso. São simplesmente formas de você atestar quem você é. E formas de você também alicerçar no seu coração a sua fé. Porque você impede que, cumprindo coisas que são necessárias, não são mandatórias, mas elas são necessárias, como o batismo, ele é necessário, mas ele não é mandatório do tipo, se eu não fizer, eu não vou ser salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. O batismo é uma atestação daquilo que você acredita, mas quer dizer que, somando o batismo, você vai ser salvo. Que era um pensamento dos fariseus quando eles foram diante de João Batista, em que João Batista estava batizando e eles só olharam assim, bom, tá aí o batismo, né? A gente não sei se a gente crê ou não crê, mas vamos fazer o batismo? Porque na via das dúvidas a gente faz. Como tem sido o seu viver diante do Senhor? Apesar de você não ter que fazer nada para conquistar a salvação em Cristo, como você tem vivido?
O seu dia do Senhor é só esse dia? Você realmente tem tido um tempo com teu marido, com a tua esposa, com seus filhos de leitura da Bíblia? Ou não dá tempo, ou é correria? Esse papo de correria, ele só cola para você. Para o Senhor não cola. Porque nós sabemos quanto tempo nós desperdiçamos no nosso dia a dia. Você pode sim estar no carro dirigindo, colocar uma palavra, você pode estar ali orando em espírito, ou mesmo em voz alta, enquanto você faz alguma coisa, e isso não há problema, nenhuma dificuldade. Estamos acostumados a fazermos alguma coisa para merecermos alguma retribuição, que é um dos grandes problemas do casamento. O casamento, ele acha que relacionamentos, né? A pessoa ela acha que porque ela fez, ela tem direito a algo em troca, e não tem nada a ver com o amor divino isso. O casamento é uma das maiores provas de que você pode ser um bom cristão ou não ser um cristão. A partir do momento em que você está disposto a mortificar a sua carne em relação ao próximo. É difícil numa sociedade como a nossa, cada vez mais individualismo e ambiciosa, nos sentimos confortáveis com a ideia de incapacidade pessoal diante de alguma coisa. Nós vivemos em tempos em que você é empoderado, tudo você pode, você é especial, você é o melhor, você tem lá 5.000 amigos no Facebook, você é seguido por 1 milhão de pessoas, eu sou influencer e tenho 5 milhões de pessoas que estão me seguindo, e parece que você é uma pessoa importante e você não é nada. Jesus teve 12, foi traído. Quando você olha na tua lista de pseudo-amigos, eles são realmente seus amigos? Você pode contar com eles? Você tem algum tipo de interação com essas pessoas? E o mundo continua dizendo que você não precisa de ninguém. É tocado em todos os tambores, em todas as cornetas do mundo. Mulher, você não precisa de homem. Homem, você não precisa de mulher. E aí as pessoas, elas vivem dentro da internet, trocando selfies, nudes e uma série de coisas, uma forma de validação externa, que não corrige nada e não conforta nada no nosso coração. Você pode postar 1000 coisas, se você não tiver um relacionamento interpessoal real, isso não vale de nada. Porque essa pessoa que está do lado, o máximo que ela pode fazer é mandar um vídeo para você, uma foto, ou dar uma curtida, mais nada. Não há nada que substitua o abraço. Nada. Estava falando com a Rayane essa semana, e ela falou assim: ô pastor, quando você às vezes você me dá um abraço assim, não precisa falar nada. O toque físico. A internet é uma bênção. É uma bênção para nós. Nós podemos alcançar. Minha filha está lá toda gripadona lá, ela está podendo assistir lá. É uma bênção. Mas não substitui o contato humano. Mas é exatamente isso que as pessoas querem. Que cada vez mais você fique só no celular, não interaja, porque quando as pessoas interagem, elas mostram o que elas pensam. E aí eu posso falar uma coisa e discordar. Porque se eu falo alguma coisa para a Esther, que a Esther não gosta, ela simplesmente vira as costas. Mas se ela está comigo conversando, ela tem que expressar alguma coisa, nem que seja na relação à sua face. Influenciados pelo humanismo secular, achamos que a salvação dependerá das nossas forças, nossas obras e nossa piedade, e Deus fala que os melhores atos que você venha praticar nada mais são do que lixo, nada mais do que nada. Ele olha para isso, não é nada. Mas eu estou me esforçando tanto. Ele olha e fala, isso não vale de nada. Quando vemos a grandeza da obra de Jesus, nos sentimos desconfortáveis em apenas aceitar o que Ele oferece, a salvação. Sim, a salvação é graça. Sim, a salvação você não precisa acrescentar nada. Você não precisa cumprir um pré-requisito. Olha, para eu ser salvo, eu preciso usar terno, eu não posso usar maquiagem, eu tenho que fazer isso. Não, não tem nada disso. Esse amor de Deus é um amor incompreensível, em que o mundo não consegue entender esse amor. E não vai entender nunca, porque isso é sobrenatural. É algo que transcende o nosso intelecto. Simplesmente nos envolve, nos alcança, e nós não conseguimos sair de mais dele. Por outro lado, sabemos que precisamos da oferta, e então aceitamos. E essa semana uma pessoa falou assim, poxa, mas eu não preciso aceitar Jesus? Claro que precisa. É claro que você precisa confessar, até para testar no seu coração de que você falou. É como o casamento.
Às vezes eu pego alguns casais que estão só juntados, eu falo assim, vamos só fazer uma cerimônia, nós três aqui, a gente resolve isso aí espiritualmente na hora. É claro que quando você tem um grupo de pessoas, quando você tem uma testemunha, e tem música, e tem não sei o que, um ambiente, aquilo ali parece, ou deveria gerar no coração da pessoa um compromisso maior. Quantos anos vocês fizeram de casado? 5 anos de casado. E aí eles postaram, aquilo ali é lembrança. Aquele momento realmente existiu. Não foi um devaneio em que a Ingrid estava lá, num bar, entendeu? O Ali chegou lá e começou a conversar com ela. Vamos ficar casados. Não, não é um devaneio. Existem registros. Tem foto, tem vídeo, tem um cartório, tem coisas que mostram que eles realmente assumiram um compromisso. E cada vez mais a sociedade ela quer que isso seja abolido. Cada vez mais os casais eles estão se juntando e se juntam e separam, e juntam e separam. Por que isso? Porque não há um compromisso. Não há realmente aquilo que gera alguma coisa que marca realmente no coração. Muitos cristãos têm vivido assim. Eles têm um cristianismo superficial. Cristãos evangélicos não praticantes é a onda dos nossos últimos 20 anos, em que as pessoas elas estão na igreja, mas estão longe, estão em outro lugar. Sabemos que precisamos da oferta e então a aceitamos, não deixando, porém, de achar que precisamos fazer alguma coisa para nos tornarmos merecedores desta. Efésios 2:8. Efésios 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de mim, não vem da igreja, vem de Deus. É algo individual, é algo que procede de Deus, nos alcança, nos envolve, nos larga, não nos larga nunca mais. Outro problema para a certeza da salvação. A compreensão da santidade de Deus. Nós não conhecemos o Deus que nós servimos. A célebre frase de Jó, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Essa frase ela diz muito do nosso cristianismo. Você conhece o Deus que você serve? Você consegue entender as dimensões dele? Comprimento, largura, altura. Você consegue entender o grau de poder que ele tem? Você consegue entender a misericórdia dele, a graça dele? Você consegue entender um Deus que é atemporal, um Deus que ele não tem passado, nem presente, nem futuro? Você consegue entender esse Deus? Ou busca entender esse Deus? Ele não nos deixa conhecê-lo totalmente, mas ele nos dá muitas pistas. A compreensão da santidade de Deus é um problema. E a incapacidade de salvar a si mesmo é outro problema, porque você não entende a santidade. Você não entende qual foi o preço dos pecados pagos lá na cruz. Nós não entendemos isso, porque tudo nos é feito muito fácil. Os relacionamentos, eles começam e terminam. Acorda, Pedrão. Pedrão foi longe agora, hein? A gente não consegue entender essa dimensão da santidade. Quando a gente vê, eu já usei esse texto como referência, a gente vê o texto de Isaías, quando ele tem a visão de Deus, ele fala assim, eu olhei e vi o Senhor sentado em alto sublime trono, e os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Ai de mim! Quantas vezes a gente tem deixado de falar ai de mim, diante do Senhor? Pecado, diante de uma situação. Esses tempos que eu tenho tido com a Rô, lá na frente lá no lago lá, a gente fica olhando o céu, aí você começa a olhar e você começa a observar a mudança do céu. Quanto tempo faz que você não para num pôr do sol ou alguma coisa assim, e você começa a analisar e ver a mudança do Pantone, né, das cores, né? Começar a ver as nuvens, como elas se movimentam, o formato das nuvens, começar a ver o sol, ele se põe e a cor ela começando a mudar. Quanto tempo faz que você não se permite parar para ver essas coisas?
Muitos irmãos e irmãs, durante a caminhada cristã, compreendem de tal forma a beleza da santidade do Salvador Jesus, que ao olharem para si mesmo, não veem em si mesmo nada de atrativo para que Deus nos escolhesse. E devido à mentalidade humanista de que recebemos benefícios por méritos próprios, esquecem que a salvação oferecida é gratuita, resultado daquilo que Cristo fez pelos eleitos de Deus, o amor do Senhor. Passamos aí pelos dias dos namorados, em que muitos namorados apenas pegaram as suas flores simplesmente para corrigir um problema, tampar um buraco, resolver um problema. Mas o que é o amor? O que é o amor do Senhor? Será que esse amor ele pode ser colocado dentro do recipiente, guardado, colocado na geladeira ou no freezer, para depois você usar? Você tem que realmente estar cultivando esse amor dia após dia, dia após dia. Os humanistas dizem que quando nós olhamos no espelho, nós realmente nos condenamos e deveríamos fazer mais isso. Se você começasse a olhar mais no espelho, não apenas para exprimir as espinhos, os cravos e arrumar o cabelo, e olhar para realmente além daquilo que você está vendo, você teria que ficar envergonhado. E com essa vergonha, você com certeza você iria olhar para as coisas do Senhor como uma coisa muito mais profunda. O amor de Deus é incondicional e não é meritório. O que é meritório? Merecer alguma coisa, fazer por merecer. A santidade do Salvador deve ser contemplada, e isso deve nos desafiar a vivermos de uma forma digna, que é exatamente o outro lado da moeda. Você vê a santidade de Deus e você não simplesmente fica no corner ali, humilhado, entristecido. Não, você tem que fazer algo para mudar. Você tem que olhar para referências espirituais ou matrimoniais, relacionais, e você tem que falar: eu quero chegar nesse nível. Eu quero ser mais do que isso. É o que eu espero de vocês. Eu espero que a geração das pessoas, como por exemplo do Cauã, por exemplo, ela seja uma geração muito melhor do que a minha geração. Que lá na frente ele possa se lembrar de coisas que foram faladas aqui e que vão dar um norte para ele nas decisões de onde ele estiver. Até brinquei com ele que eu cheguei aqui. Eu fico olhando, entendeu? Para mim, Copa do Mundo, ela acabou, acho que foi em 84. Talvez em 98 ainda deu para ouvir, entendeu? Mas quando eu fico vendo esses jogos aí, eu não tenho assisto bem pouco. Quando eu vejo a dificuldade do Brasil ganhar de Marrocos, eu fico imaginando, que é isso? O Brasil continua se apegando a ser o país do futebol, enquanto não consegue ganhar de um país como Marrocos. Não consegue ganhar. E as pessoas elas ficam pintando as paredes, pintando o chão e bandeirinha para todo mundo telado. Eu não estou desfazendo do sua torcida, estou dizendo que a gente está se satisfazendo com pouco demais. E eu brinquei com o Cauã e falei assim: espero que você nos em 2040, entendeu? 2030 e pouco, entendeu? E a gente possa ter um prazer de alguém jogar para a gente ver, como o Ronaldinho Gaúcho, que ele joga e faz aqueles negócios e fala assim: a gente não vê mais isso. Eu vi um videozinho muito interessante do Rivelino. Para aqueles que não sabem, Rivelino era um dos astros da Copa de 70. E ele fala assim: se a gente colocasse a Copa de 70, o time da Copa de 70 para jogar contra o time de hoje, quem ganharia? Ele falou assim: eu acho que a gente ganharia de 1-0, talvez desse um empate. Aí ele falou: mas como assim? O time que era revelação e tal. Ele falou assim: não, Pelé já morreu e nós estamos todos com 80 anos. Então ele estava falando assim: poxa, como é o nível desse povo? 80 anos da ganharia. E a gente fica olhando, vocês têm que começar a olhar para uma Copa como essa, não apenas pela festividade, e sim pela cortina de fumaça, para você não olhar as coisas que estão erradas. O jogador passar o crânio dele. É isso que os caras querem vender. Eles querem vender o quê? Que tá tudo bem, que tá tudo lindo e maravilhoso. Não tá, gente. Não está lindo e maravilhoso. Não está. Estava com a Rô num show de jazz na sexta-feira, aí passamos, estava lá um rapaz, devia ter os seus 20 e poucos anos, com um pó branco no rosto, todo branquinho, parecia aquelas gueixas japonesas,
com um brinquinho, um batonzinho vermelho. Essa é a fotografia do povo de hoje. E a gente acha que a Copa do Mundo é o que vai resolver o problema. Gente, não vai resolver o problema. O mundo está em caos. O mundo está em caos. O amor de Deus é incondicional e não meritório. A santidade do Salvador deve ser contemplada, isso deve nos desafiar a vivermos de forma digna diante do chamado que dele recebemos. Também deve nos levar à adoração daquele que por amor se entregou na cruz por pecadores miseráveis como nós. Nós temos que olhar para as coisas do Senhor e nos envergonharmos, nos constrangermos. Estava vendo um vídeo das igrejas, trazendo o futebol para dentro da igreja, e não há problema em regra isso, mas as pessoas lá dentro, você olhava assim, parecia um surto. Pessoas que estão dormindo dentro da igreja, não estão ouvindo nada do que o pastor fala, estavam lá delirando. Em outro culto, o pastor chama os membros no meio da palavra, ele interrompeu a palavra para os caras irem fazer embaixadinha no púlpito. Gente, que palavra que o cara está trazendo para essas pessoas? Exatamente o que elas querem: água com açúcar. Água com açúcar. Falamos de algumas possíveis razões para a dúvida que sobressalta o coração dos eleitos de Deus quanto à certeza da salvação. Mas é preciso sustentar uma luta ininterrupta contra a desconfiança que sentimos. Todos os dias você tem que lutar contra o seu coração. Todos os dias você tem que dizer para ele: aquieta. Um versículo que eu tenho gostado, acho que é no Salmo 40 e pouquinho. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E isso eu tenho usado como uma arma, porque você olha para algumas situações e parece que você não vai ter controle, e realmente não há controle. Essa ideia de que temos controle de alguma coisa nessa terra é uma mentira. Você pode ter o seu fundo de dinheiro lá no banco, tudo certinho, aí o banco fecha, o dinheiro voa, acabou. Você está lá com o melhor plano de saúde, você chega com uma doença que ela não tem cura. Acidente, tantas coisas que nos cercam, que tiram a paz do nosso coração. E aí eu olho para o Senhor e falo: Senhor, por que estás abatido a minha alma? Hoje de manhã eu estava falando com ele. Por que está abatida a minha alma? Espere em Deus. E aí o que acontece é que é como se fosse um alívio. Quando a gente vai para a praia, faz tempo que a gente não vai, quando a gente vai para a praia, está lá na areia, aquele calorzão, tal, você entra no mar, dá aquele choque térmico, a gente chama, brinca, né? Lógico que não é térmico, né? Mas eu e a Rô brincamos, choque térmico. Você dá aquele choque e aquela temperatura que estava fritando a sua pele, e ela acalma. É com a palavra do Senhor. Por que estás abatido a minha alma? É necessário olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É nele, naquilo que ele realizou, que descansamos a nossa salvação. Não devemos olhar para nós mesmos, mas para o Senhor, que nos redimiu de toda acusação. Eu estou vendo a segunda vez a série do The Chosen, esperando aqui a 6ª temporada. E tem uma frase que Mateus, o ator de Mateus, ele fala lá para o centurião romano, e o cara estava lá naquela tensão, né? O spam. Eu tenho acalmado o meu coração. E aí aquele centurião, ele fala assim: mas como? Diante daquele, ele falou assim: depois que eu aceitei Jesus, eu descobri que uma coisa só eu tenho que fazer quando eu acordo: seguir os passos dele. Só isso. O resto é com ele. E aí o meu coração, ele fica tranquilo. Porque enquanto você tem 15 coisas para você resolver,
Você fica tentando separar a tua força aqui, separar lá. Como é que eu faço essa entrega? Como é que eu faço isso? E esse arranjo? E esse carro? E essa carreta? E isso e aquilo? E você fica naquela loucura, mas você tem na cabeça. E não é um pensamento simplista. É simplesmente a Bíblia. Que eu só tenho que me preocupar em buscar ser igual a Ele. Só isso. Todas as outras coisas, elas se encaixam. Não devemos olhar para nós mesmos, mas para o Senhor, que nos redimiu de toda a acusação. Cada vez mais, diante de dificuldades, diante de problemas, eu pergunto para o Senhor: Senhor, o que eu tenho que fazer? Desde que a gente se converteu, desde que eu conheci a Rô, sempre que a gente vai sair, a gente ora e a gente pede para o Senhor uma vaga em algum lugar. A gente sempre tem. Sempre tem. E vai ter mais no ano que vem, né? Ano que vem com a minha carteirinha de 60 anos, né? Claro, tá? Eu vou para onde eu quiser, né? Mas, independente disso, hoje a gente vai chegar lá e a gente encontra o lugar. É tão interessante você colocar as coisas nas mãos do Senhor antes de você fazer. Por isso que eu bato na tecla com vocês. Leia a Bíblia de manhã, ore de manhã. Não que você não ore durante o dia, mas se dedique de manhã para você consagrar todo o seu dia diante do Senhor. É tão maravilhoso, é tão precioso isso. Ainda que as pessoas, o mundo ou o diabo diariamente nos tentem atormentar com nossos pecados passados, devemos nos lembrar que fomos justificados em Jesus e que, portanto, nenhuma acusação há sobre os eleitos de Deus. Internet é uma bênção. E aí eu vejo sempre uma coisa ou outra interessante. Eu já vi algumas vezes um caso de um cara, ele está parado no trânsito dirigindo, e aí alguém dá uma fechada nele, ou fala alguma coisa para ele, e aí ele para pensar assim, né? Se eu reagir, o que vai acontecer? Aí na cabeça dele ele passa assim, o cara dá um soco no cara, o cara dá um revólver, dá um tiro, não sei o que e tal, e aí ele simplesmente fica quieto. E o cara esbanha veja, e o cara grita, e o cara bate no capô, ele entra no carro dele e vai embora. Essa paz do Senhor, a gente consegue fazer isso. Você consegue estar diante de situações, e você toma situações não com calor de emoção, mas... Como é que é? Tá certo e desculpa para acalmar o furor do outro. A palavra branda acalma o furor. Isso funciona para casais, isso funciona na sociedade, isso funciona no trânsito. Mas como que a pessoa ela pode ter isso sem Deus no coração? Não pode, não consegue. Apesar da carência, o verdadeiro crente procurará alcançar a certeza da salvação. É um caminho que nós temos que trilhar. Se você tem metas a desenvolver, a primeira delas tem que ser essa: eu tenho que ter certeza da minha salvação. Eu tenho que ter a plena certeza de que quando eu morrer, eu posso até ser comido carnalmente pelos bichos aqui, mas eu vou encontrar o meu Salvador. Quando imaginamos que Deus é perfeito em seu ser e em tudo que faz, quando imaginamos que o céu, o lugar da habitação de Deus, é um lugar perfeito. Ontem eu estava lá no lago lá, e a gente leva um pano, a gente deita lá, a gente senta, deita na canguinha lá no pano lá, e aí eu olhei assim, a Rô falou assim: olha lá a lua, ela está cada vez brilhando mais. E aí eu olhei assim e falei assim: caramba, onde está Deus, né? Será que ele está acima da lua, no meio da lua, assim, é um plano assim? É legal você começar a imaginar essas coisas, porque aquilo que você tem como uma coisa sobrenatural ou surreal, você começa a dar forma a essas coisas. Não é uma forma para você idolatrar, é uma forma para você ter a certeza. Eu fico olhando para o céu assim, falando: meu, que legal, né? Será que ele está acima? Os demônios estão aqui embaixo? Eu fico meditando na minha cabeça o que é que acontece, né? Quando imaginamos que Deus é perfeito em seu ser e em tudo que Ele faz, quando imaginamos que o céu, o lugar da habitação de Deus, é um lugar perfeito, e então olhamos para a nossa natureza pecaminosa, não há como não reagir de forma temerosa quanto ao destino eterno das nossas vidas. E a palavra certinha: temor. Não é medo, porque o amor de Deus afasta o nosso medo, mas esse temor que os filhos não têm tido pelos pais. Temor em que os filhos eles se levantam com uma palavra de grosseria, porque não tem mais temor pelos pais. A Luísa está gripada e ela mandou uma mensagem para mim: 20 anos. Papai, posso assistir
a EBD de casa porque eu não estou me sentindo bem. O que é isso? Temor. Ela não está com medo. Ela tem temor, porque ela sabe da importância tanto da presença dela como do culto ao Senhor. E nós temos que ensinar os nossos filhos a ter temor. Temor. É por isso que eu seguro as crianças o quê? Dentro daqui. Seria muito mais simples, como nós já fizemos, bem no comecinho. A Menise, inclusive, era professor de crianças. As crianças ficavam, a Rô também, ficava lá embaixo, não tinha barulho, não tinha nada. Parecia que não tinha ninguém. Porque aí o cara se reforma, nem glória a Deus, aleluia, o cara fala, né? Mas tem que ter esse movimento. É Isabela começando a andar, daqui a pouco o Joaquim. Isso é a igreja com vida. E aí as crianças elas começam a aprender a ter temor. Esse temor que não é ensinado nas escolas, não é ensinado na sociedade, mas é ensinado dentro da casa do Senhor. Mesmo certos deste amor, do amor de Cristo, e tendo vivido a experiência do novo nascimento, a carne que morre dentro de nós sempre nos leva a duvidar da suficiência do que foi feito pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, pagando ali a nossa dívida diante do Pai. A contemplação da nossa miséria espiritual nos faz imaginar que há uma necessidade de fazer alguma coisa para retribuir o amor de Deus, pagando pelo menos uma parte do que seu Filho amado fez por nós. E é exatamente o que a igreja ensina ao contrário. A igreja ensina que está tudo bem, está tudo certo, é pessoas vendo anjo, é pessoas vendo querubim com espada de fogo, e se viu, beleza, entendeu? Apesar que a palavra de Deus diz que os querubins, eles não saem da presença do Senhor, o querubim, ou um deles, não sai da presença do Senhor, porque o tempo inteiro estão lá, santo, santo é o Senhor. E aí tem pastores que falam que o anjo, o arcanjo, o querubim, o serafim. O serafim, ele sai lá da presença do Senhor e vem aqui para a terra para interagir. Não, a Bíblia está falando que não faz. E o povo entra em histeria quando fala que tem um serafim voando. A contemplação da nossa miséria espiritual nos faz imaginar que há necessidade de fazer alguma coisa. Não há. Essa discussão, esse embate cria dúvida sobre a certeza da nossa salvação. E enquanto permitimos que tal luta ocorra dentro de nós e que a incerteza da nossa salvação domine a nossa fé, não teremos como progredir espiritualmente, porque parece que você tem que defender aquela posição. Quando você vê movimentos de guerra, filmes de guerra, você vê que basicamente aquelas pessoas, elas invadem, como foi, por exemplo, no dia D do final da Segunda Guerra. Então eles procuravam um local para desembarcar. Era tudo muito bem guardado, mas havia um lugar chamado Normandia, em que ali era um ponto que era difícil de conquistar, era fácil de defender, e eles falaram assim, é aqui que nós vamos. Fizeram aquele plano, vamos agora fazer isso. Invadiram a praia, fizeram uma coisa que na guerra chama-se cabeça de praia, ou seja, era um local em que havia uma proteção, em que ali poderia ser um respaldo, um cuidado para novos soldados chegarem protegidos, poderem ter ali alimento, ter ali descanso, ter um médico, alguma coisa assim, para eles poderem continuar avançando. Enquanto você não estabelece essa cabeça de praia, você continua só tentando. É isso que está faltando no nosso cristianismo. Essa cabeça de praia, em que você vai ali, você sabe que ali está defendido, mas você não vai ficar ali naquela posição. Você tem que avançar mais. Não avançar mais para você ter somente recursos financeiros no banco. Não alcançar mais para você ser olhado como uma pessoa de destaque, como uma pessoa disso, daquilo. Mas para que você possa ser reconhecido pelo Senhor e ser, inclusive, uma fonte de tranquilidade para aqueles que estão chegando em Cristo. Porque as pessoas elas precisam ouvir de você sobre essa certeza da salvação. As pessoas que fazem discipulado, elas não podem morrer o discipulado em você. E não é você passar a pessoa para fazer discipulado comigo. Você tem que falar assim, deixa que eu faço. E aí você vai cada vez mais crescendo em estatura e graça diante do Senhor, e você começa a avançar. E aí o que acontece é que você deixa essa cabeça de praia como um soldado experiente, e você começa a avançar enquanto novos estão ficando atrás. É por isso que nós estamos na nossa igreja. Eu tenho 60 anos. Espero servir ao Senhor até o último momento. Mas eu não sei quanto tempo eu vou viver. E se eu morrer amanhã, a igreja acaba?
Nunca mais, aí vocês vão cada um para um lado, aí vão voltar para as igrejas neopentecostais, que lá... Gente, o que está sendo plantado no coração de vocês é porque haja mudança, crescimento. Que pessoas possam se levantar, não, olha, o pastor Paulo se foi, mas eu vou assumir esse cargo. Você tem que pensar nessas coisas. Espera que você pense nessas coisas. O resultado óbvio desse conflito em que eu sou salvo, eu não sou salvo, é o surgimento de superstições que nublam a glória da obra da salvação em nós e nos impedem de crescer, amadurecer no conhecimento do nosso Deus, revelando em seu Filho amado, o Senhor Jesus. Aí as pessoas elas buscam uma série de coisas que não estão na palavra. É a banda, não sei das quantas, é o teatro, é a dança, o evangelismo, não sei das quantas. As pessoas ficam criando coisas porque elas não querem se debruçar na palavra. Estava com Moisés conversando, ele, eu quero conhecer, não sei o que, eu falei assim, é esse livro. Pastor, eu tenho um livro igualzinho esse aí lá em casa. É o livro que eu emprestei para o Felipe, que o Felipe emprestou para o Moisés. E eu fiquei feliz que ele mandou, olha, eu comecei o estudo do Antigo Testamento. Mas é isso que nós temos que fazer. Eu tenho que crescer. O meu local de trabalho ele tem que ser um ponto de evangelismo. Já falei para vocês e continuo falando. Usem o local de trabalho de vocês como um ponto de evangelismo. Não é para você ficar pregando, não é nada disso. Se for necessário, sim. Mas tem uma série de elementos que você pode fazer para que as pessoas possam identificar a Rósio, a Verano, a Embalou, a Ateliê das Flores, como lugares cristãos. Ringue como locais cristãos. Não simplesmente o lugar onde eu vou buscar flores. Ou eu vou buscar uma embalagem. As pessoas têm que olhar e falar assim, são cristãos que estão aqui. Se eu quiser buscar uma embalagem de qualidade, com um preço justo, eu vou na Embalou. Mas eu sei que eu posso encontrar lá o Nicolas, que vai me dar uma palavra de conforto, ou a Aisla, que vai me dar uma palavra de ânimo. Não é só comercial. Se você acha que o seu ponto comercial é apenas para pagar suas contas, não entendeu nada. Bobinhos vocês. Bobinhos. Vocês têm que entender que tem muito mais além disso. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Agradecemos, Pai querido, porque cada vez mais nós somos instruídos na certeza da salvação. Que o seu nome seja glorificado, exaltado e bendito através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Não brinco com isso não, cara. Tem gente que tem um problema aqui, meu filho. Aí você fala assim, cara. Fala com a gente também, pai. O que eu? Faça isso.